Aí o pessoal fala, eles ou me chamam porque ficou com pena, ou me chamam porque... Aí tem um momento que eu falo, não, eu vou ficar aqui sozinha, eu e meu autismo, hoje eu não quero também, não. Que Só que depois da conversa com os alunos, eles perceberam que ela já sentia, aí eles já começam agora a mudar de atitude. Então a importância de treinar os alunos é muito importante. Isso, então assim, para você que está chegando agora, acompanhando a nossa live, né, tem o pessoal do Pará, Redenção também conectado aqui conosco, Paraná, são vários estados, Bahia, Santa Catarina, estamos unidos nessa corrente do bem, realmente proporcionando conhecimento sobre adolescência e autismo. Fique aqui conectado conosco. A Cris é a mãe de uma adolescente autista. Eu que sou professora, atuante na escola, estamos muito felizes de proporcionar esse momento com vocês aqui na live. Então agora, Cris, conta um pouquinho pra gente, que estamos bem curiosos enquanto professores, pedagogos, temos psicopedagogas também aqui na live, né, conectados, querendo também entender um pouco mais sobre essa vivência lá na casa também, como que funciona, né? E você está contando tudo aqui pra gente de uma forma maravilhosa, incrível, abrilhantando a todos nós com o teu conhecimento, Cris. Que honra poder estar aqui conectada com você. Muito obrigada por você aceitar, compartilhar essa tua vivência como mãe atípica. Então, Cris, nós estamos curiosos também sobre a alfabetização, funcionalidade acadêmica da Ana Clara. Ela acompanha conteúdos da turma, ou a professora de apoio de inclusão, ela tem que adaptar as atividades, como que é em matemática, por exemplo, agora. Em que ano que a Clara está estudando? Nono ano. Clara está no nono ano. Eu queria falar assim para os pais, para quem está nos assistindo, que eu não estou aqui para romantizar o autismo. O autismo ele não é algo romântico, não é algo que ninguém queria. Ninguém queria ter um filho com autismo, ninguém queria, eles não queriam ter autismo. Então não é fácil, mas também não é o fim. Não, se você receber um diagnóstico, a sua vida não acabou, a vida do seu filho não acabou. Você vai travar uma luta constante, mas você vai conseguindo os seus objetivos. Eu não chamo de desafios, eu chamo de metas. Então, Clara, ela foi falar realmente aos 7 anos. Ela chegar a falar uma frase completa, assim, foi geralmente aos 7 anos. E ela já começou, porque ela chegou na escola, ela tinha muita ecolalia e ela já conhecia muita coisa em inglês. Não em português, mas em inglês. E aí a gente foi trabalhar o outro lado, ela conheceu o português. Como é que eu ia me comunicar com ela se eu não sei falar inglês? E ela já queria falar só inglês. E a gente foi trabalhando, a escola foi trabalhando, o AE sempre muito presente nos atendimentos. Foi assim, muito importante. E ela foi trilhando devagarzinho, devagarzinho. Você sente que chega um momento que eles dão assim um salto, depois eles param um pouquinho. Aí você continua estimulando que depois eles dão outro salto. E Clara foi se alfabetizando, depois veio o ato da escrita, né, que não é fácil, mas ela conseguiu. E aos 12 anos, Clara começou a ler fluentemente. Matemática ainda é um problema para a gente até hoje. Olha, eu gostaria de deixar claro aqui, que quando você fala assim, eu tenho um filho com autismo, geralmente eu ouço muito assim, esse pessoal, essas pessoas, assim, eles são muito inteligentes. Não é assim. Os autistas, eles têm autismo com comorbidades, eles podem ter o cognitivo preservado, como o cognitivo também não pode ser preservado. E sempre existe um certo atraso, um atraso de maturidade, um atraso em determinada área. Por exemplo, você senta com Clara, ela vai falar com você sobre fascismo, nazismo, ela vai falar sobre Segunda Guerra Mundial, ela sabe, ela vai falar de todo tipo de banda de rock, ela vai falar entre itens assuntos, política, e ela vai ter dificuldade de falar sobre semana, mês, ano e horas. Ela fica completamente perdida. Ela não consegue, o cérebro dela.
É o hiperfoco Ainda dela, né, Cris? não é nem só o hiperfoco, é algo que como se o cérebro dela não conseguisse compreender. Ela é muito literal. E isso é muito abstrato para ela. Muito, muito assim. Quando... Porque ela não vê, ela não consegue compreender. Então, por mais que a gente trabalhe, ela evoluiu muito, mas ainda está difícil. A questão do Pix foi muito bom para ela trabalhar a questão de valores, de dinheiro, ela saber quanto é que ela gasta, quanto é que ela ficou, quanto é que ela tem que economizar. É muito bom. E ela vai gastando, depois ela se arrepende, ela volta, ela já está aprendendo a economizar. É muito bom a questão do Pix, que a gente dá uma responsabilidade financeira para eles, que antes ela não tinha noção. Então, isso eu quero falar. Às vezes você fala, o autista ele é muito inteligente. Ele pode ser muito inteligente em uma área e ter uma deficiência em outra área. E às vezes nós temos autistas que eles têm um retardo, então ele vai ficar em nível de suporte 3. Ou a pessoa pensa que autista, ele é só de nível de suporte 3, que ele não fala, que ele não interage, que ele não consegue acompanhar. Claro, ela acompanha a turma dela. A gente só faz adaptação na quantidade de atividades, que às vezes tem muita atividade, então a gente diminui os tamanhos da atividade. E em matemática, a quantidade também de atividade nas avaliações, e a gente pede assim valores mais baixos para ela poder conseguir resolver, porque ela tem que ser um pouco mais concreta. É corrido, é sofrido assim para ela, porque, claro, além do autismo, ela tem o TDAH. E o TDAH, que é muito pouco comentado, ele é devastador também. Então, nós temos o autismo com a comorbidade do TDAH, e que na adolescência, aí você imagina, nós temos uma adolescente com personalidade própria, porque nós estamos falando de pessoa, de um indivíduo que tem sua personalidade, sua individualidade, que tem as suas preferências, que tem as suas facilidades e suas dificuldades. Com autismo, que tem todas aquelas suas dificuldades, e com TDAH, que quando chega no autismo, quando chega na adolescência, intensifica ainda mais. E aí eles têm momentos que são muito tranquilos, aí tem momentos que tem já muitos adolescentes, a autoestima fica muito abalada. Tem vezes que eles estão ótimos, tem vezes que eles não estão. A frustração dos nossos adolescentes hoje já é muito intensa. Agora imagine nela. Ela se frustra com muita facilidade. Nós estamos treinando a questão da frustração. Ela fala assim, eu vou chorar um pouquinho, depois eu vou conseguir compreender. Mas hoje ela ainda se frustra muito, muito difícil lidar com a questão da frustração. A questão da emocional, como lidar com o emocional, com os sentimentos, como lidar, porque a inocência ainda é muito presente. E como lidar com os outros adolescentes sem ser muito inocente. Porque eu tenho toda essa preocupação assim, será que eu vou ser muito inocente, eu vou deixar que o outro seja abusivo comigo? Então você já tem que ter esse treinamento, já preparar para a vida, para essa situação. E o autista, ele é muito, claro, ela é muito assim, não existe meio termo, ela é ou ela não é. Então eu tenho que ficar treinando assim. Existe uma questão também chamada falta de filtro, que é difícil para ela lidar com os outros colegas, porque ela não tem filtro. Ela falou. E para o outro colega compreender que aquilo não foi uma ofensa, tudo. Hoje eles já estão mais compreensivos. Tem a questão do hiperfoco. Quando ela está em um hiperfoco, ela só quer falar daquilo. E como é que ela vai se relacionar com os outros colegas? Porque ela só quer falar de um assunto que eles nem conhecem, que eles nem têm interesse. Só que hoje ela já sabe que ela não pode viver só no hiperfoco, porque durante o hiperfoco dela, ninguém vai suportar. Ela já está tendo essa compreensão. Então, quando o adolescente ele se aceita e ele tem essa compreensão das características do autismo do TDAH e quanto isso impacta a vida dele e de quem está próximo, eles conseguem, em muitos momentos, ter um certo equilíbrio. Tem momentos que não. E assim, eles se frustram, eles ficam com autoestima muito baixa. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando isso acontece, vem as automutilações, eles se mutilam. Os nossos adolescentes estão se mutilando aí. Imagine os nossos adolescentes com os transtornos
gente tem que ficar muito alerta, porque eles têm um índice de suicídio na adolescência, com autismo e TDAH muito grande. Então tem que ficar muito atento para isso, porque hoje é muita pressão em cima deles. Eles querem ir para a escola, eles têm que dar conta de muita coisa, com o cérebro hiperacelerado. Clara fala, meu cérebro não para, meu cérebro não está parando, ele está me torturando. E aí você deixa de fazer alguma coisa, o seu cérebro fica ali lhe acusando que você não deu conta, que você deixou de fazer, que você não conseguiu. E é assim que ela fala. Aí vem a questão da culpa. Eu estou me culpando por isso, eu estou me culpando por aquilo, eu estou me culpando que eu não consegui assistir a aula inteira. Então, são muitas, é um peso. Eles carregam um peso a mais. E quando esse peso a mais não é compreendido, não existe uma terapia por trás para ajudar eles a extravasar. Quando a família não está muito perto, isso pode acabar em suicídios. Então, a gente tem que ficar muito, muito atento. A questão também da mutilação também é muito dolorida, assim, para eles e para a família, porque a gente se sente que a gente falhou. E falar para as mães que a gente tenta acertar o tempo inteiro, mas tem momentos que a gente erra, porque a gente é humana e a gente tenta acertar, mas a gente também erra. E que a gente também não pode se culpar quando a gente errar, e que a gente também tem que estar preparado que a gente vai, daqui a pouco você para e fala, parece que eu estou fazendo tudo errado. Eu vim, parece que não está nada certo, aí que você para e fala adolescência. É uma sensação de que a adolescência está tudo errado. E como nós, tipo, eu sou mãe solo, então é sempre eu sou o sim e eu sou o não. E nessa fase da adolescência, você está preparando a personalidade, você está preparando o indivíduo. Então você vai ter que muito tempo falar sim, não, não. Às vezes tem muitos nãos. E não tem outra pessoa, é só você que diz o não. E você tem que dizer o não, depois você volta cá e acalenta com sim, onde se pode, mas tem que mostrar também a necessidade do não. E isso é pesado para a gente, porque chega um momento que você olha e fala, parece que eu estou fazendo tudo errado, tudo que eu estou mostrando parece que eles estão visando de uma forma diferente. Aí depois as coisas vão se ajustando, as crises não são legais, é sofrido, tanto para eles quanto para a gente. Às vezes existe crise no período pré-menstrual, é muito, muito comum. Tem meses que, claro, ela dorme sem parar. Então, isso já é um sintoma no período da menstrual. Tem meses que ela não dorme e tem meses que ela dorme e ela não consegue acordar. Ela tem que dormir até mais tarde, como se tivesse uma exaustão emocional. Claro, em alguns momentos ela tem uma exaustão emocional, que eu sinto que ela está muito sobrecarregada e ela tem que, tipo, ela apaga. Ela se desorganiza muito, a gente tem que fazer uma massagem, todo um trabalho assim, eu tenho que deixar ela descansar, porque ela já não está suportando mais muita informação, muito estímulo, é muita coisa. No período da menstruação você fica muito mais sensível. E assim, a minha luta é período sem crise, porque as crises elas são desgastantes fisicamente, emocionalmente, desgasta muito ela e também me desgasta muito. Nós passamos um período muito grande sem crises, assim, raramente havia. E nós entramos num período que veio muitas, muitas crises. E agora eu espero que nós entramos num período agora que ela também seja uma coisa muito esporádica. A gente está tentando... ela está tentando agora se compreender e controlar, porque eles conseguem. Quando eles se conhecem, eles conseguem controlar um pouco mais, assim, saber quando eles estão entrando em crise, e eles tentam se regular, para não deixar chegar ao auge da crise, porque aquele momento é muito desgastante, é muito triste. E você vê um cansaço emocional, assim, um cansaço físico, assim, e a gente tem que estar ali plena, e você não pode desabar junto, porque senão eles vão se sentir menos protegidos, menos acolhidos. E por isso que ser mãe de uma
pessoa com autismo, com TDAH, com